entrou, cachorro? Entrou? Hã? Tá lá no portão. Ah, vou lá fechar então enquanto você faz a abertura aí. Boa tarde, pessoal. Como estão? Hoje é dia... Acho que é dia 1º, né? Dia 1º de junho de... Olha, já fala 1900, pensa. 2025. Estamos aqui no Instituto Encontro dos Saberes, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, e não Mato Grosso como muitos falam por aí, né? Já já o Almir aparece aqui. E hoje deu uma esquentadinha, até que ontem à noite não estava muito frio não. Acho que estava uns 13 graus mais ou menos aqui. Fizemos uma fogueira maravilhosa. Ficamos até altas horas papeando ali na fogueira. Quem veio, comemos batata assada. Eu nunca tinha comido batata assada na fogueira. Foi uma experiência muito boa. Eu indico. Quem quiser fazer, vem aqui, filha. Vem aqui, filha. Vou arrumar isso aqui. Vem aqui, neném. Vem cá. Vem. Vem. Corre, vamos participar da live. Vem aqui. Não vai sair do meu colo, não. Te conheço. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Não sei sobre o que vier na cabeça. Mas vamos aproveitar esse dia 1º de maio que você falou. Maio não, filho, já passou, mano. Maio. Opa, lá. Vai ficar aqui. Tô atrasado. Um mês. Não, e eu que quase falei 1900 e pouco. E nós estamos tudo meio fora do ar, né? Mas é isso. Fora da casinha. Isso está acontecendo em geral, com todo mundo. Hoje de manhã eu ouvi 3 mensagens sobre o dia 1º de junho, que está sendo um dia com uma energia que vai potencializar as nossas mudanças. E provavelmente foi essa energia do sol, né, que chegou. Mais uma rajada. Mais uma rajada. Aí eu estava falando aqui para a Rose que me mandaram, agora há pouco, tem 1h30 mais ou menos atrás, a pessoa entrou num site que fala do sol, que houve uma rajada violentíssima aí de energia em direção à Terra algumas horas atrás. 49 horas atrás. E aí ele entrou num outro site que acompanha eventos sísmicos pelo mundo, um site tem um satélite norte-americano, uma coisa. E nessas últimas 49 horas houveram 49 terremotos no mundo. Um por hora. Um a cada hora. Quer dizer, a partir do momento que houve aquele influxo, né, do Sol em direção à Terra, quando ele chegou aqui, começou a gerar esses terremotos. E um a cada hora. É o que nós estamos falando. As coisas estão... A gente já está falando já faz um tempo, né? Aliás, a gente fala toda a live, né? Você não está aparecendo direito lá no seu celular. E as coisas estão acontecendo, elas não irão acontecer. Elas estão acontecendo. E estão acontecendo a olhos vistos. Para quem quiser ver aí, quem tiver olhos de ver. Aliás, nem precisa ter olhos de ver, né, gente? É só entrar na internet que você vai ver lá terremotos adoidado. Eu sigo um cara que ele acompanha esses, acho que são 2 ou 3 satélites, né, que ficam virados para o Sol constantemente, inclusive aquele que está na coroa solar. Ele estava navegando na coroa solar, de vez em quando ele se afasta um pouquinho, aí ele entra na coroa solar de novo, navega ali dentro. Fizeram um satélite com um sistema de proteção para ele, maravilhoso, e ele fica navegando ali. E eles ficam pegando esses eventos solares constantemente. E eles estão aí, estão acontecendo. E nós estamos aí no máximo solar, que era para ser o ano que vem, está sendo agora, era para ser em junho do ano que vem.
está acontecendo agora. Mas isso tudo também é pela quantidade de pessoas que estão despertando, né? Que deu essa acelerada aí. Ainda bem. Que foi. Eles não achavam que fosse ser a quantia que está sendo e não achavam que ia ser a velocidade que está sendo também. Essa parte influenciou bastante. Influenciou bastante. Sim, mas olha que legal, tá aí, ó. Tá aí um gancho para gente, para falar de novo de uma coisa que a gente sempre tem falado aqui. Gente, o que está acontecendo no planeta, o que poderá acontecer ou o que poderá deixar de acontecer, depende única e exclusivamente da nossa vontade. De você, de mim, dele. Da nossa vontade individual. Vou repetir alguma que eu falei algumas vezes aqui, talvez eu repita outras vezes. Se hoje de manhã toda a humanidade resolvesse acordar e dizer assim, não, eu serei uma outra pessoa a partir de agora. Não, nem serei, eu sou. Bota sem fumaça até agora da fogueira. Caraca. Ó, junto de fogueira foi fumaça. Até batata a gente assou lá. Ah, é? Quem que veio? Veio a Yasmin, não, a Jasper, o João Pedro. Vieram almoçar comigo e resolveram ficar. Dormiram aí, foram embora hoje na hora do almoço. E aí, como já estava montada a fogueira, eles falaram, tia, vamos fazer fogueira? Eu falei, vamos. Fomos, fizemos. Ficou meia hora, porque estava úmido ainda da chuva. Mas foi muito gostoso. Bom. Se todos nós acordássemos com esse intuito de, assim, sentimentalmente verdadeiro, gente, tudo aconteceria de uma forma muito mais rápida. Mas nem guerra estava tendo. Nem guerra não estava tendo. Vocês têm noção do que é isso? Porque quem está guerreando são os caras lá de cima, né? Que ficam se desentendendo lá e os jovens aqui vêm se matar. Na Primeira Guerra Mundial não teve no Natal lá de 1916 ou de 1917, não sei. Acho que foi 16. A primeira? Com um pelotão, dois pelotões de alemães e de russos, se eu não me engano. Como era noite de Natal, eles decidiram que eles não iam... Bandeira branca. Bandeira branca. Aí, se eu não me engano, um tenente, um oficial alemão, levantou, ficou de pé, aí os russos apontaram para ele, o comandante russo falou, não, pera, vamos ver o que é. Aí o cara veio andando no meio do campo de batalha. Trouxe uma garrafa de uísque, um cigarro? Não sei se era uísque, mas ele levou... Vodka, provavelmente. Não, o alemão que foi lá. Aí o alemão foi andando até o meio entre as trincheiras, né? Ele foi andando, aí o comandante russo viu aquilo, falou, bom, ele está desarmado lá. Ele levantou, o comandante russo levantou, foi lá, eles começaram a conversar. Eu não sei qual deles falava o idioma do outro. E eles combinaram que não ia haver guerra. Cessar-fogo. Hoje ninguém mata ninguém. Aí todo mundo saiu das trincheiras, foram lá, se cumprimentaram. Feliz Natal, beberam junto. Um trouxe uma bebida de lá, outro trouxe salame, outro queijo. Outro salame, um queijo e tal. E fizeram ali uma confraternização, bateram uma bolinha. Enfim, passaram o dia lá. Aí quando eles voltaram para as suas trincheiras, dos dois lados, tanto o pessoal da Alemanha quanto o pessoal da Rússia decidiram que eles não iam mais guerrear. Acabou. Eu já estava imaginando aqueles desenhos do Pica-Pau, né? Porque é desse jeito. Eles param, vão festejam lá, voltam para a trincheira e começam. Não, os dois lados decidiram que não iam mais guerrear. Aí, a partir daí, eles esconderam o que aconteceu. Mas aventa-se que os dois lados recolheram aqueles pelotões e executaram os dois pelotões. Porque eles receberam ordem de tem que guerrear. Eles falaram, não vamos guerrear. Não, acabou, para nós não tem mais guerra. Não tem mais guerra? Então tá. Então recolheu todo mundo,
fuzilaram todo mundo dos dois lados, puseram outro pessoal lá nas trincheiras e a guerra continuou ali. Ou seja, é da vontade de cada um. E se o pessoal que foi mandado executar, né, não executasse, os caras ficariam vivos. Mas teve um episódio que eu vi uma vez, eu tô tentando lembrar quem era o ser, que também estava na guerra, quando ele percebeu que vamos colocar assim, que foi aquela mesma situação do Neil, quando o Neil percebeu as coisinhas lá caindo assim, que ele parou aquelas balas, sabe? Esse sujeito, não sei se foi o Murphy, que ele estava também na área de guerra, e quando ele percebeu que ele conseguia, as balas desviavam dele. Ele foi andando assim em direção ao inimigo lá e as balas iam desviando dele. Como se fosse, a bala estava vindo lá assim, ela fazia assim, tchup, vinha para cá, tchup, ia para lá e ele indo. Nós não temos limite. Nós não temos limites. E esse acaso vai ter um livro, eu tô tentando lembrar qual que é o nome do livro. Eu esqueci do meu computador. Mas é bem interessante isso. Ué, nós não temos limite. Aqui, gente, é impressionante. Com todas as pessoas que eu converso, elas falam a mesma coisa. Não, mas isso aí a gente não pode fazer. Mas como não, gente? Pode sim. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Já falou, né? Já autoprogramou? Já se autoprogramou. Eu não consigo. Eu não consigo. Não vai conseguir. Geralmente eu falo, né? A pessoa insiste e fala, então realmente você não vai conseguir. Porque você já falou que não vai conseguir. Olha, a nossa capacidade é tão incrível que não se fala nisso. Mas na história das andanças de Jesus, teve gente que ele não conseguiu curar. Sabe por quê? Porque a pessoa não queria ser curada. Simples assim. Eu nunca ouvi falar também dessa parte. Mas ninguém fala. Não. Mas na Bíblia não tem? O que a Bíblia tem? O que a Bíblia tem que eu não tenho? O que a Bíblia tem, gente? A Bíblia tem... Ó, dando um chute assim de girafa, tá? Tem 5% daquilo que foi verdadeira e primariamente escrito, tá? O resto tudo manipulação. A Bíblia tem parábola? Tem. A Bíblia tem interesse da igreja? Tem. Como é que aquela música que a baiana tem, né? O que a baiana tem? Tem cheiro de coco? Tem. E não como ninguém. A Bíblia também tem cheiro. Tem cheiro sem acento, né? Apesar de que agora, na última revisão ortográfica, tirou acento de tudo, né? Aí você tá andando na praia e você pisou no quê? Você não sabe, porque não tem acento. Você tá comendo o quê? Você não sabe, não tem acento. Tem que olhar a cor e o cheiro para ver o que é. É um puxa-puxa, né? Quebra-queixo de quê? Quebra-queixo de quê? Não sei. Cheira primeiro, não vai pôr na boca não. Mas é por aí, gente. Enquanto nós tivermos essa crença limitante de que nós não podemos, vai acontecer isso aí, ó. E crença limitante é o quê? É você acreditar em algo que você acha que não é possível. Isso é uma crença. Crença, acreditar, limitante, que te limita de fazer qualquer coisa. É apenas isso. O pessoal pega crença limitante. Nossa, tem gente que já escreveu livro sobre crença limitante. Vixe, tem vários. Gente, crença limitante é a coisa mais simples do mundo. Ela está na ponta da nossa língua 24 horas por dia. Nós temos que sair do complexo e ir para o simples. O inteligente é ser simples. Jesus era burro, por acaso? E ele não era extremamente simples? Gente do céu. E é incrível, né? Agora falando um negócio de crença, eu tô lembrando. Eu lembrei de dinheiro, lógico, né? Eu lembro que a minha mãe do coração, ela pegava e falava assim: vocês estão pensando que o quê? Que dinheiro dá em árvore? Vocês acham que eu sou banco? Isso tudo vai ficando na cabeça da gente. Eu não respondia pro meu pai, mas eu pensava, eu acho que o senhor é banco. Até porque eu tenho certeza. Até porque ele era bancário. Você pode não ser, mas que você tá lá dentro, você tá. Você tá lá dentro, fica pertinho do cofre, inclusive. E tudo isso vai ficando no inconsciente da gente, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente quer criança, né? Quem tem filho pequeno, criança quer tudo em todos, né?
Agora, qual é a forma que você fala não para essa criança? Eu não tenho dinheiro. Nós não podemos comprar, né? É sempre aquelas coisinhas que vai matutando e que está fazendo o quê? Está programando. Não sei porque me veio aqui na lembrança agora uma história que é bem interessante na Segunda Guerra Mundial. Um caminhão trazendo alemães, isso lá pro lado da Rússia, um caminhãozinho trazendo soldados alemães que sofreram ferimentos graves de guerra, né? Estavam sendo trazidos para retaguarda, para os hospitais de campanha. E aí aviões, bombardeiros, começaram a sobrevoar e estavam indo ali para, né, bombardear o pessoal lá na frente de batalha. Aí nesse caminhão tinham os soldados que estavam nesse caminhão. Eu não sei em qual país ali do leste europeu que foi, que um daqueles países pequenos, o caminhão estava parado ali. E eles viram uma menininha de acho que 6 ou 7 anos de idade. Ela estava de mão dada com a mãe, eles estavam fugindo da guerra. E aí ela parou, olhou para o céu e ela estava assim numa praça, e nessa praça tinha uma cruz, né? E aí a menininha largou a mão da mãe, correu em direção à cruz, ajoelhou, botou as mãozinhas assim e fechou os olhos, né? Provavelmente estava rezando. De repente, todos os aviões, todos os bombardeiros simplesmente desapareceram. Tava aquele barulhão. Sumiu. Foi para outra dimensão, certo? Provavelmente ela mandou eles para outra dimensão. Aí ela parou, olhou para cima, voltou correndo para a mão da mãe, ficou todo mundo assim. Os soldados no caminhão ficaram olhando, uai, cadê os aviões? Sumiram, desapareceram. E, se eu não me engano, eram aviões alemães, né, que estavam indo. E ficou. E se eu não me engano, agora eu vou falar, mas eu não tenho certeza não absoluta. tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, um dos soldados que estava no caminhão, que observou a menininha assim, olhando para ela, era o Ratzinger, que foi o Bento XVI. Ele foi soldado? Ele serviu. Ele olhou, e aí ele viu a menininha rezando e os aviões desapareceram. Fizeram uma espécie de um filme, né? Aí depois contam que aquele soldado se tornaria o Bento XVI. Então, sim, tem umas histórias assim ultra interessantes, que também não se divulga muito, né? Quer dizer, é igual essas questões de Jesus. Eu falo assim, Jesus não curava quem não queria. Também é outra mentira. Jesus foi chamado para ir lá no monte... eu não lembro se era o Monte Nebo, que chamaram ele para ir. Porque ele foi treinado, por assim dizer, para a missão dele, pelos essênios, né? E o pessoal fala assim, que os essênios eram uma seita. Os essênios não eram seita, não eram religião. Nunca foram nada disso. Não tinham nada de religião. Eu acho que eles seriam como nós hoje, né? Buscadores. Não, eles... Tá, você quer ver uma coisa? Já tinha conhecimento, lógico, mas continuavam buscando. Por que essênios? Eu falo isso, o pessoal refuta. Maria é essênia. Hã? Maria. Sim, mas os essênios... Maria era essênia. Os essênios... eram pessoas que pegaram o conhecimento de Moisés, e Sem ficou com Moisés até Moisés morreu. Depois Moisés encarregou ele de passar para frente o conhecimento. E um número enorme de pessoas ficou em volta dele aprendendo e ele orientando as pessoas. E aí eles passaram a ser pessoas... Evangelizadores? Não, eles não faziam isso, eles só faziam o bem. Eles aprenderam medicina, eles aprenderam tudo que você pode imaginar, principalmente cura, com o conhecimento de Moisés, inclusive. Tá, e como que eles divulgaram isso? Aí, não, os ricos e poderosos bancavam eles. E eles saíam pelos vilarejos, naquela região inteira, curando.
Era o trabalho deles, entendeu? Era apurar e ensinar as pessoas a serem honestas, a serem dignas. Todo aquele conhecimento do Deuteronômio e outros livros que É o que Moisés deixou. Jesus fazia com os discípulos, né? E, com todo mundo. Então, ele foi treinado pelos essênios. Tá? Então, essênios é em homenagem a Essém. Então, por isso eles se denominaram essênios. Era só uma homenagem à pessoa que ensinou eles. Então, por isso eles se tornaram essênios. E aí Jesus foi chamado, antes da missão dele começar, tá? Ele foi chamado, aos 22 anos ele foi declarado mestre, por isso que a gente chama ele de mestre. Não, Jesus. Ele foi declarado mestre essênio aos 22 anos. E um essênio só conseguia chegar a mestre depois dos 80. Ele aos 22, pelo conhecimento, pela capacidade, por tudo que ele fazia, ele foi declarado mestre essênio aos 22 anos de idade. Aí, ele foi chamado, não sei se é Monte Nebo, Monte Hermon, eu sei que ele foi chamado lá pelos anciões, for procurar ele, Jesus, vamos lá que os anciões querem conversar com você. Ele falou, tá bom. E ele trabalhou como carpinteiro, né? Ninguém também fala isso. Até os 30 anos ele ficou trabalhando como carpinteiro. O pai dele morreu, ele assumiu a carpintaria. Então ele fazia mesa, cadeira, janela, porta, não sei o quê. E ficava lá no formão. Mas José não era carpinteiro. Mestre de obras? Também, mas ele tinha a carpintaria dele. Aí, o que aconteceu? Ele foi, né? Quando chegou numa certa altura lá na subida, aquele calorão, né? Então eles tinham muitos postos, tá? Vamos tomar uma água. E eles chegaram a uma certa distância, tinham 6 leprosos que moravam numa caverninha ali perto daquele poço. Eles moravam ali por conta do poço mesmo. Aí Jesus olhou e falou assim, vou curar esse pessoal. E os 2 essênios que estavam acompanhando Jesus falaram, tá bom, vamos lá. Aí no que Jesus foi chegando, os leprosos ficaram com medo, porque eles eram agredidos por quem via ele, né? O pessoal apedrejava e tal. Eles ficaram com medo e correram para dentro da caverninha lá. Aí Jesus falou, eu queria curar eles. Aí os outros 2 falaram, olha, nós não temos tempo agora. Ele falou, não, tudo bem, vamos tomar nossa água aqui. Aí eles puxaram água, tomaram água. Aí Jesus falou, pera aí um pouquinho. Aí ele pegou, energizou a água com energia de cura. Falou, agora vamos embora, estamos com pressa. E foram embora. Aí os caras saíram e um deles falou assim, você viu? Ele ficou com a mão ali em cima. Ele deve ter jogado veneno no poço para matar a gente. Apavorado, né? E um outro falou, não, ele não fez isso. Não, fez sim. Não fez, ficou naquela discussão. Aí o que tinha falado que não era envenenamento, falou, eu tô com sede, vou tomar água. Puxou a água, pegou a concha e tomou a água, bebeu água. De repente ele desmaiou. Pum! E o outro começou eu te disse. O outro começou a gritar, viu? Não falei, a água tá envenenada, ele envenenou a água. E ficou ali esbravejando. E não prestou atenção que as feridas do outro foram cicatrizando. Aí o outro levantou, falou assim, não, peraí, escutou a gritaria dele, né? Não, eu tô bem, eu tô vivo. Aí ele olhou, os outros olharam, olha, a doença foi embora. Viu, ele fez alguma coisa na água. Aí eles tomaram água, todo mundo foi caindo, blá, os outros 5. Aí ficavam lá 1 minuto, 2, quando levantava, as feridas estavam terminando de cicatrizar e eles ficaram curados. Então falar assim, Jesus não curou quem não queria. Não é verdade, quem não ia pedir, né? Mas, quando eu falo que nós temos que aprender com quem sabe, nós temos que aprender com ele. Dizer que passou por aqui alguém que sabia mais do que ele, eu não acredito. Pode até ser, mas se passou, não se revelou totalmente. Era ele de certo mesmo, mas de outro jeito, né? Mas transfigurado. Quer dizer, nós precisamos sim aguardar que as pessoas sintam vontade de sair do casulo, pedir ajuda a nós, sim. Porém, em alguns casos, e eu atendo às vezes pessoas que estão tão fora de si, mas tão fora de si, que de maneira alguma elas vão ter capacidade, vão chegar um momento em que elas vão falar assim, você pode me ajudar? A essas pessoas eu vou e faço o meu trabalho, sem que elas peçam.
E aí passa algum tempo, aí elas vêm falar comigo. Ah, olha e tal. Aí tudo bem, aí a gente continua. Mas eu faço sim. Crianças, por exemplo, que têm problema. Elas não têm ainda discernimento, né? De falar assim, poxa, você me ajuda, isso aqui não tá bom em mim. Elas não têm. Então, quando o pai, mãe, tio, alguém pede, aí eu faço também. Tá? Eu ajudo também. Eu faço aquele movimento energético para curar, para a pessoa melhorar, para sair da depressão, da angústia, da ansiedade, da doença, enfim, de um mundaréu de coisa. Isso é aprender com o melhor. Com o melhor não. Isso é aprender com quem sabe, né? Que é observar como Jesus fazia de verdade e acreditar nele quando ele fala que nós somos deuses e podemos fazer igual a ele. É acreditar e começar a praticar. Isso é como um músculo, tá? Você tem que exercitar. Não pode ter medo. Você tudo tem é que treino, acreditar. né? Tudo é treino. Às vezes você está com medo de fazer alguma coisa, você vai e faz uma vez. Vou dar um exemplo. Eu, assim, tinha um medo terrível da tal da tirolesa. Né? Até que eu enfrentei o medo e fui uma vez. Pra quê? Depois eu queria só... Ninguém podia mais ir. Só eu. O trem bom. Feliz. Tirolesa é muito bom. Mas é isso. Quando bate aquele medo, como os outros, vai com medo mesmo, né? Ué, gente, para fazer isso, olha, se eu falar que no começo eu cheguei lá e fiz, não, eu tive também, ficava com... Tipo meu medinho. Tinha, lógico, afinal de contas eu ia mexer com a saúde das pessoas, ia mexer com, não só com a saúde física, mas saúde mental, psicológica, emocional. Mas falando desse negócio de medo, a gente traz muito isso das nossas vivências em outras civilizações, vamos dizer assim, das cagadas que a gente já fez, né? Sim. Então a gente tem medo de quê? O medo de fazer de novo essas mesmas cacas e... Por quê? Porque depois vem a consequência, né? Sim. Sabe lá quantos milhares de anos depois vai ter que passar pelo retorno das cacas. Olha, hoje... Esse eu acho que é um medo que está incrustado em nós. Hoje eu ainda estou... Bom, é que acabou na verdade, né? Mas até pouco tempo, nesta encarnação, eu estava resgatando energia, eu estava recebendo de volta a energia que eu emiti durante o reinado de Ramsés II. 3 dias atrás. 3 dias atrás. Então, eu estava há pouco tempo ainda, né, recebendo de volta a energia que eu emiti, frequência que eu emiti, lá no reinado de Ramsés II. Lembrei. Gente, eu vou ter que contar, porque toda vez que eu lembro, já é a terceira vez que eu lembro, eu acabo esquecendo o conto. Quando eu faço de Ramsés, coisa e tal. É uma piadinha. Tinha um papagaio que era muito arteiro. Ele vivia quebrando tudo na casa. Aí quando o dono chegava, ele falava assim, papagaio, você vai ver, eu vou te pegar ainda e vou te colocar ali do lado do Henry, com as asinhas pregadas, desse jeito, né? E o papagaio, do jeito dele, né? Saía correndo. Faz nada, desse jeito. Porque não era a primeira vez que ele fazia isso. Eu sei que o dono dele viajou e ele ficou uma semana fora. Quando chegou, a casa tava um caos. Ele falou assim, papagaio, seu abençoado, pra não falar outra coisa. Papagaio, seu abençoado. Pegou, disse que amarrou o papagaio do lado do Cristo, né? Tá escrito Henry lá, Henry. Deixou o papagaio amarrado com as asinhas. Aí o papagaio ficava assim, Henry, ô Henry. E Jesus quieto lá, né? Henry. Sei que ele tinha tanto saco que Jesus falou assim, o que foi, papagaio? Fica quieto. Quanto tempo você tá aí? Mais de 2000 anos. Meu Deus, Henry, o que você fez? Assim tá você. Nossa Senhora, daquela época tá resgatando até agora Jesus, Maria José. O que você aprontou? O que eu aprontei? Eu era o principal general dos exércitos de Ramsés II. Aí, ó. Pouca coisa que não era. Várias civilizações não tem nem história para contar. Até a história eu apaguei. Aí, né? Então, mas assim, como... amigo, você foi uma... Não, esse não, aquele. Eu não sou nada, aquele era. Naquela experiência, eu sim fui esse militar, general, comandante de todas as tropas, e fui extremamente competente no meu trabalho. Eu dizimei, eu praticamente tripliquei. Você não, aquele personagem, né?
Mas Você eu agora. lá. Agora não. Não sou Esse eu. é o Mir. Não. O seu eu sou. Quer dizer, o fractal daquela época. Esse perispírito que está aqui hoje estava lá naquela época, passou por aquela experiência. Inclusive, o meu rosto Tá parecido? é quase idêntico. Você tinha que trazer uma foto uma hora pra gente fazer uma comparação. Quase idêntico. Eu já vi. Mas esses dias eu tava vendo. Eu vi várias cenas. Eu vi ali algumas pessoas pesquisando, pega alguns artistas agora e coloca com gente de, sei lá, 100, 200 anos atrás. ou mais até. E é muito parecido. John Travolta, vários. Até Kenny Reeves. essa doidinha aí, como é que é o nome dela? A do... Lady Gaga. Não, aquela que vocês estão destruindo meu sonho, minha vida, sei lá. Do... Que foi usada, coitada, aquela guria. Foi usada para negócio das matas, da destruição do planeta. Como que é o nome dela? Não acompanho essas coisas. Uma que é bem conhecida aí no mundo inteiro. A Binti? Não, eu esqueci o nome dela. Mostraram recentemente uma foto de uma menina no Canadá, 1800 e qualquer coisa. Que é a cara dela. Não, você fala assim, ela saiu de lá e Clone. E entrou num portal e veio pra cá, porque, gente, você olha as duas assim, você não sabe. Se você, como se fosse mãe e filha. Se você tirasse, não, na idade, né? Então, se você tirar o resto da foto, pegar só o rosto das duas e colocar uma do lado da outra, você fala, é a mesma pessoa. Simplesmente a qualidade da foto é diferente. Exatamente a mesma pessoa. Eu estou vendo ela aqui, mas não estou lembrando o nome. Já vai sair algum aplicativo pra gente comparar nosso rosto. Não vai demorar. Quer dizer, nós passamos por coisas. E então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, lá no começo da apometria, eu tinha receio. E o pessoal do astral falava para mim, faz, amigo. Eu falava, vai, mas gente, não, faz. Você está com medo do que vai? Não sei, eu posso fazer? Ué, claro que pode, faz. Eu comecei a fazer, começou a dar certo. Aí eu me empolguei, né? Falei, pô, legal esse negócio, né? Mas de vez em quando eu ficava com um medinho, assim, um receiozinho. Hoje eu já não tenho mais isso. Eu tenho que fazer tal coisa, eu vou e faço. Pronto, acabou. Porque eu já aprendi. Quer dizer, qualquer pessoa pode aprender, gente. Qualquer pessoa, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Não tem diferença entre nós. A única diferença que existe é o seu interior no sentido de acreditar ou não acreditar em você. Tá? E eu aprendi que o limite não sou eu, é a outra pessoa. Quando Jesus chegou e foi curar o paraplégico, que a família queria que curasse, o paraplégico falou que não queria ser curado, Jesus não o pôde curar. Por quê? Porque ele falou, eu não quero ser curado. Quer dizer, como que Jesus ia ferir o livre-arbítrio dele? Não podia, não pode. E Jesus sabia disso, né? Eu vou falar sabia na época aqui encarnado. Jesus sabia disso. Então ele não conseguiu curar o cara porque o cara não queria ser curado. Ponto final. E isso acontece muito hoje, até em termos de inconsciente. Porque às vezes a pessoa fala que quer, mas o inconsciente não quer porque ela está tendo algum benefício com aquilo. Isso é o mais comum. Isso é o normal. Eu já contei aqui a história da mulher da garganta, né? Não era só ela que passou por lá. É que é o caso que eu mais lembro. Na mesma época tinha uma menina, que a menina era pele e osso. Você contou também. Contei? Menina era pele e osso. Mas assim, a mãe não fazia outra coisa na vida a não ser ficar com ela. Então, se ela melhorava, a mãe ia cuidar da vida. Mas eu acho que cada um de nós tem alguém na família desse jeito. Alguma coisa parecida, assim, que a família inteira fica preocupada. Fica em função daquilo. Né? Ou se preocupa, ou faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali. Vou dar um exemplo aqui que eu vi acontecer, prático. Lá no comecinho dos anos 70, quando eu frequentava um centro espírita, tinha uma mulher que ia lá. A mulher ia pelo menos uma vez na semana. E tinha semana que a mulher ia 2 vezes. Era assim. Um pouquinho antes de começar o trabalho, a mulher, aí a gente não sabe dizer se é ou se não é, mas vamos lá. A mulher incorporava lá um trem
Gente, precisava de 10, 12, 15 homens para segurar aquela mulher. Era um trem mesmo, porque Hã? era um trem mesmo. É. Tipo, Era um trem. E 10, aí, 15 anos pra segurar. mas a mulher virava um bicho. E segurava a mulher, aí ia pela lateral, lá na porta, entrava pela porta de saída, né? Entrava lá, aí o dirigente espiritual lá ficava com ela, e às vezes ela ficava lá até quase a noite inteira lá dentro, sentada lá. E aquilo era direto. Aí um dia, a mulher chegou lá e deu o show dela, né? Tá, aquele mundaréu de gente, já conhecia, foi cataram ela, levaram lá dentro. Quando chegou lá dentro, o dirigente espiritual falou, solta ela. Ah, mas ela, solta ela. Soltou a mulher. Soltou a mulher, ela caiu no chão, começou a se debater. Aí o dirigente, que era o pai Tomás, falou, agora cada um vai cuidar das suas obrigações, cada um sabe o que tem que fazer. Ah, bom. Todo mundo saiu, a mulher ficou lá se debatendo no chão. E o pai Tomás foi fazer o trabalho dele lá, tal, não sei o que, aí fez a abertura, ele fazia sempre uma pequena palestra, né? Antes da abertura, aí fazia uma oração pelo microfone, né? A gente ouvia na caixa de som lá fora. Ele fazia uma palestrazinha e a mulher lá se debatendo. E aí o pessoal começou a entrar para tomar passe, aquela coisa toda, sair, começou aquela circulação de gente lá dentro da casa. A mulher foi se debatendo menos, ficou quieta lá. E ela ficou um tempão lá, deitada, no meio do salão, era bem grande, ela ficou lá no meio do salão, deitada lá. Vai Tomás passava por ela, todo mundo, ninguém. Que nem criança birrenta, né? Que nem criança birrenta. A mulher ficou lá. Chegou uma certa hora da noite, a mulher levantou, saiu pela porta, nunca mais apareceu. Ou seja, Deixa a criança espernear. Deixa espernear uma hora, ela vai cansar. Vai falar, Não bom, tá tendo atenção, não tá chamando atenção. Não está chamando atenção, vou pro meu canto pensar uma outra maneira de chamar atenção, de certo, né? Mas vai parar. Vou em outra comunidade. É, uma hora a pessoa para. Quer dizer, nós temos também que entender um pouco o ser humano, ter um pouco de psicologia, não é ser psicólogo, mas entender um pouco da psicologia. E eu, sempre que converso com alguém que tem alguma coisa recorrente, eu procuro conversar com a pessoa no sentido de ela se olhar para ver, para achar nela qual é o ganho que ela está tendo fazendo aquilo. Tá? E isso é em qualquer situação da vida, qualquer área da vida, né? Sim, qualquer área da vida. E, olha, gente, é engraçado, porque, de modo geral, as pessoas, elas negam, né, primeiramente. O que eu tô ganhando com isso? Olha a minha vida, o jeito que tá. Desse jeito. Não, mas tem ganho aí. Não, não tem. Vamos conversar mais um pouco? Aí chega uma hora, a pessoa, quando eu falo, a pessoa já assusta. Ih, caramba, me encontrou, né? Sabe criança quando está escondendo alguma coisa, né? Fazendo arte, regala o olho. As pessoas regalam o olho assim. Ih, caramba. Eu tenho uma irmã que a gente sabe. A gente sabe quando ela faz qualquer arte, porque desde pequenininha, ela já chega com o olho regalado. Já se denuncia. Já. É desse jeito. Quando nós vamos cuidar de pessoas, né, lidar com pessoas, nós precisamos ter bastante cuidado em trazer as pessoas para a realidade, tá? Fazer com que as pessoas venham para a realidade. Não que elas fiquem naquele mundinho delas lá de faz de conta, onde elas eu sou dominam. Assim, eu fico assim, serei sempre assim. Síndrome de Gabriela. Maldita síndrome de Gabriela. Ai. Eu sei que tem que ser feito, eu sei que eu tenho que mudar. Por que não muda? Olha, aí até tudo bem. Sabe por quê? As pessoas realmente, assim, falando de maneira genérica, né? Tem um ou outro que sabe, né? Mas de maneira bem genérica, assim, né? Generalizada, aliás, de maneira bem generalizada, as pessoas realmente não têm noção do que fazer. Elas precisam de uma orientação. Eu vejo assim, na verdade precisa de um início, é saber por onde começar. Saber por onde eu começar. vejo assim por mim,
que eu já passei bastante por isso também, é qual é, vamos dizer assim, onde está a ponta da linha, né? Para você partir de um ponto para você ir para onde tem que ir. Mas esse nosso novelo tem muitas pontas. Qualquer uma que você puxar já ajuda. Qualquer ponta que você puxar. Principalmente nessa fase agora, né? Agora mais do que nunca, né? Porque assim, as pessoas estão num momento de sofrimento. Cortando a ponta. As pessoas, corta qualquer lugar o fio ali. As pessoas estão em um momento de sofrimento, porque elas estão completamente perdidas. Elas têm um vazio que não sabem o que é. Elas têm uma confusão mental. O que é esses vazios? O que é? Porque a gente está limpando tudo. É um vaso, vamos lá. Tem essa caneca aqui, tá cheia de chá. Tá? Aí eu faço um furinho aqui. Aí todo o chá vai sair. Aí eu tampo o furinho e coloco o chá novo. Então, enquanto não tem um chá novo, tá sem nada. Então, nós estamos oco, porque aquela velha personalidade, tudo que eu tinha ali, esvaziou, saiu. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer coisas novas. Mas eu quero essas coisas novas, eu vou preencher de novo todo esse vazio com as mesmas coisas velhas. Essas coisas velhas que você falou é o seguinte. Que são as velhas personalidades, as velhas crenças, bababá, tudo que você foi. Tudo que você foi construído. Tá. É porque assim, tudo que você... Seu velho eu e o seu novo eu. Como você quer o seu novo eu? Tudo que você aprendeu, tudo que você foi... Porque assim, você vem com uma... Nós nascemos numa energia de 3D. Como no final de 2022 a 3D acabou, quando ela acabou, no final, dia 29, eu falo com propriedade. Porque eu recebi essa informação do astral, no dia 29. No dia 29, o planeta saiu da terceira dimensão para a quinta dimensão. Quando o planeta, isso aqui, quando ele saiu da terceira para a quinta dimensão, o que aconteceu? Toda a nossa energia de terceira dimensão, que é o que você falou, toda a nossa energia de terceira dimensão ficou ali, naquele limite do dia 29 de dezembro de 2022. E aí nós entramos na quinta dimensão do planeta com um tremendo de um vazio. E agora nós temos que preencher esse vazio, construir ele, né? Não é nem preencher. Nós temos que nós temos que nos preencher, mas nós temos que nos preencher construindo. Não vai ser tudo de uma vez só, né? Não aguenta. Não. Construindo, mas as pessoas não entendem como. Elas não sabem como. Mas é o que a gente está fazendo aqui. Alimentação, exercício físico, tudo isso. O emocional, o mental, a as atitude, emoções, tudo. Sentimentos, pensamentos, ação. Mas as pessoas não sabem. Não sabem ou não querem aceitar? Eu acho que nós podemos dizer que elas não sabem conscientemente, porque inconscientemente elas não querem aceitar. É as duas coisas, mas cada uma em um momento. Então elas não aceitam o conhecimento porque no inconsciente elas não querem aceitar essa mudança. Não querem imprimir essa mudança, porque dá trabalho, leva tempo. Eu vejo assim, até pelos comentários nas redes sociais de alguns vídeos, até do Instituto aqui, que a gente posta algumas coisas. Aí aparece um serzinho lá, abençoado, pega e fala assim, a gente falando, né, dessa nova energia, essas coisas de outros irmãos, de outros planetas, teve um que falou assim, isso daí é coisa de, como é que ele falou? Isso é coisa de quem não tem o que fazer, porque na Bíblia não fala nada disso. Aí eu peguei e coloquei assim, tá, mas o que você entende sobre, na casa de meu pai há muitas moradas? Aí pegou e respondeu, né? Aí respondeu, falou assim, isso não quer dizer que é outros planetas, outras pessoas. Ou seja, ele tem o conhecimento, mas está negando. Não, mas aí a gente vai assim, mas essas pessoas, por exemplo, elas ficam só na Bíblia? Eles acham que esse nosso mundo começou na Bíblia?
Sim. Sim. Pelo amor de Deus. Tem gente que está com o Velho Testamento debaixo do braço. Ai, mancha. Tem gente que está com o Velho Testamento debaixo do braço e não aceita o Novo Testamento. Ai, Daí? tem que fazer ai mesmo, né? Porque... Não tem outra coisa a fazer. É Aí fazer eu me pergunto assim, eu vou perder tempo, entre aspas, para essas pessoas? Não, eu vou falar para quem quer ser ouvido. Para quem quer ouvir, né? Eu não vou estar me preocupando. Aliás, me preocupar mesmo, eu não me preocupo nem com aqueles que querem. Eu simplesmente estou expondo o que eu acredito e quem achar que é interessante, que pegue e utilize o que faz sentido, o que não fizer, deixa para lá. Não deixa de ser uma preocupação com as pessoas estar aqui falando sobre o assunto e alertando elas, né? Mas não é aquela preocupação direta, né? O que você está falando, eu entendo, compreendo, também sinto a mesma coisa. Eu estou aqui para falar. Se o outro vai ouvir, se vai acatar, se vai fazer, já não é problema meu. Aliás, eu tomei um puxão de orelha nesse sentido quando eu falei, né? Falei assim, vocês querem que Ninguém eu vai fique... me escutar? Eu falei, mas o que vocês querem que eu fique falando? Ninguém vai me ouvir? E a resposta foi bem direta. O que você tem a ver com se o outro vai ouvir ou não? Não é problema seu. O seu problema é falar. Fala, se o outro vai ouvir ou não, mas não tem nada olha, com isso. o que eu achei interessante, eu já tive algumas coisas na rede social que a pessoa pega e fala assim, nossa, muito obrigada, ou muito obrigado por você ter compartilhado essa informação. Isso mudou a minha vida. Uma pessoinha. Pra quem já é o suficiente. É bom. Já valeu a vida, né? Ó, nós estamos aqui para mudar uma pessoa. Só uma. Eu. É nós mesmos. Se você conseguir fazer isso, né? Já dobrou seu cachê. Já era. Pois o outro já é vantagem. Não é vantagem, como é que fala? É um ganho, né? Era para você ter só uma linha lá no livro caixa, né? Lá no crédito, era para você ter só uma linha. Aí você ajudou outro, deu juro composto. Juro composto. O negócio já... isso que é legal. Essa parte aí é interessante. Então, essa coisa de assim, eu vou fazer pelo outro. Para. Eu não tô Vai fazer por você primeiro. Você consegue fazer por você? E eu faço pela Nina, né, Nina? Tô lá no teu colo. Eu vou fazer pelo outro. Não, você não tem que fazer pelo outro. Você tem que fazer por você. Exclusivamente por você. Mas isso é egoísmo. Não, não é. Eu já expliquei. Não é. Você está vibrando, você está emitindo uma frequência para o mundo inteiro. Não é egoísmo. Conforme você aumenta a sua frequência, você está enviando uma frequência mais alta para o mundo inteiro, está ajudando a eliminar essa frequência baixa que está aí na nossa psicosfera. Com isso, você ajuda toda a humanidade. É um ciclo, pessoal, é um ciclo. Se eu mudo aqui, olha só, eu tô aqui no início, aqui no relógio ponteiro ali, do 12, né? Se eu mudo, o que eu mudo aqui, ele vai abranger toda essa circunferência aqui, que aí vai passando por tudo, ó. Passa pela natureza, passa pelos animais, passa pelas outras pessoas, passa pelo cosmos, passa pelos outros universos. Muda tudo, até chegar em mim de novo. Então, ó, é um 360 que fala, né? 360 graus. Não pense que você está ajudando só você, não. Não. O ponto é você, o principal é você. E é o egocentrismo, né? Que é o homem no centro. Ou é o egocentrismo? Não, egocentrismo é aquela pessoa que se coloca como centro de tudo, né? Mas é isso mesmo. A gente é o centro disso. Não, mas é que a gente... Nessa parte de expansão consciencial, tudo sim. É isso mesmo. Eu sou o centro do universo, porque sou eu, essa Rose aqui, que tem que melhorar. Tem não, né? É uma escolha, mas enfim. Que faz essa expansão de tudo, de consciência, onde vai mudar tudo. Então, se eu saio daqui, é o tal do Big Bang que não existiu, mas vamos pegar o Big Bang como centro. Então, se eu contraio aqui e depois eu vou explodir, vou atingir tudo. Expandir, né? Expande. Pega todo mundo. Tudo. É que a palavra egocentrismo... Vem do ego. É o que a pessoa, assim, que ela se sente o centro do universo, que tudo tem que ser para ela. É uma coisa egoísta, né? O egocentrismo. Mas a gente pode usar a palavra do egocentrismo utilizando a nova informação, que é você como o centro, é igual a pedrinha que você joga no lago, a água parada. Você joga a pedrinha no lago. Plum.
que acontece? Ela vai criar ondas em todas as direções, vai atravessar o lago, aquela onda, naquelas ondas. É isso aí, você tem que ser esse ponto onde caiu a pedra, o ponto zero, vamos chamar assim, e expandir toda a sua frequência alta em todas as direções no planeta inteiro. Apesar que eu acho que esse negócio, não estudei ainda sobre isso, mas seria interessante até para estudar isso. Pode ser que tenham ensinado a gente errado mesmo sobre o egocentrismo, que talvez possa ser a chave, o egocentrismo. O que ensinaram certo a gente? E aí colocaram que você não pode, porque você isso, porque você só a parte... fizeram Negativa. o oposto, né? Na verdade tem que ser. Porque a partir do momento que eu me coloco como centro de tudo... Eu posso ser o centro da luz. Não, mas eu sou. Na verdade, eu sou. A gente cada um de nós somos o centro de tudo. Sim. Porque a fonte é o quê? É o centro de tudo. Nós viemos da onde? Da fonte. Então, nós somos o centro. Só que a partir do momento que a gente expande isso em termos de benevolências, abrange todo mundo. Tudo. Então, essa benevolência, ela tem que ser com você. Sim, mas... De você para você, para com você. Então, quando ela vem, é como num vidro que ricocheteia. Vem, pã, espalha pro resto. O resto é o reflexo de mim. Entendeu? Por isso que eu sou o centro. Ha! Me aguarde. Se todo mundo fizer isso, como gente... uma boa sagitariana que fala que todo sagitariano é o melhor, imagina agora. Se todo mundo fizer isso, o planeta se pacifica em horas. Tá? Em poucas semanas, todos os líderes mundiais aí vão se reunir para ficar em paz. Só que a desvantagem é que eles acham isso, que eles são os bonzão, o centro de tudo, mas só que eu sou o bom de todo mundo e ninguém mais é. A diferença é que eu tenho que ser, você também tem, e eu não posso me afetar com você sendo. Isso é uma visão de quinta dimensão no sentido de cooperar. Eu cresço para ajudar, para fazer com que o outro cresça no mesmo nível em que eu estou. Esse é o cooperar da quinta dimensão. Isso é uma regra básica de quinta dimensão. Se eu me posiciono vibracionalmente indo para a quinta dimensão, eu sabendo que eu estou espalhando isso para todos, eu preciso ter a certeza e o desejo de que todas as pessoas que recebam essa minha frequência mais alta consigam nelas mesmas fazer a frequência delas se elevarem como a minha e todos ficarmos no mesmo patamar. Quando isso acontecer, aí aquelas tecnologias maravilhosas todas vão aparecer aí para nós. Porque enquanto nós estivermos desse... Já imaginou se aparece hoje carro antigravidade que voa a 3, 4 mil quilômetros por hora em segundos? Como é que vai ser o assaltante de banco quando for assaltar banco, quando for assaltar carro forte na rua? Quer pegar um carro desse e sair voando por aí? Não vai, por isso não vem. Por isso não vem. Não vem. Não vem. Mas não vem. Mas, gente, a quinta dimensão não é tecnologia, alta tecnologia. A alta tecnologia é consequência da quinta dimensão. A alta tecnologia já existe em níveis inimagináveis para nós. Inimagináveis. Tá? Deslocamentos entre universos dentro de naves espaciais existem há muito tempo. Há muitos bilhões de anos. Nós estamos aqui andando com um carro queimando petróleo. Tá? Carro elétrico que ainda explode, parado. E por aí vai. Quer dizer, nós não temos acesso a essa tecnologia que já tem éons de existência, porque nós não alcançamos em nós uma frequência de, no mínimo,
quinta dimensão, que é de 40 a 60 Hz, é a faixa, né? Então, é o que eu chamo quando eu falo na quinta dimensão baixa, quinta dimensão média, quinta dimensão alta. Porque a quinta dimensão ela vai variar de 40 a 60, ela tem uma flutuação aí, ela tem uma amplitude aí de 20, né? Entre 40 e 60. Enquanto nós não chegarmos nesse patamar, essas tecnologias não vão aparecer, e tantas outras benesses aí. Estou falando de tecnologia que é uma coisa pequena. Mas como o tempo de espera acabou, né, tem orientação do alto, que eu falo do alto, eu falo das grandes inteligências, né, que controlam esse universo, que comandam esse universo, para que isso aconteça logo, rápido, daqui até 2050. Nós temos aí 25 anos para isso acontecer, o que é um tempo ridiculamente ínfimo, né? E vai acontecer? Vai acontecer. Ah, mas a humanidade vai mudar? Não, a humanidade não vai mudar. Na verdade, a grande parte das pessoas hoje que compõem a humanidade, eles vão se mudar para outros planetas. Os que ficarem são os que estão propensos a alcançar esse patamar mínimo de 40 Hz aí, tá? Essas pessoas que vão ficar são as pessoas que vão dar condições de essas benesses da quinta dimensão chegarem até nós. Não esquecendo que a quinta dimensão somos nós, tá? Não são as tecnologias. E é um estado consciencial, não é um lugar físico, não. Tá? Não. Olha, as pessoas falam assim, tá, mas então o cara de 14ª dimensão, se ele aparecer aqui, a gente vê ele? Claro! Por que eles não aparecem? Eles estão à nossa volta. Os de 6ª, 7ª, 8ª dimensão, 9ª dimensão, estão aqui, agora, nesse exato momento. Pessoas de 9ª dimensão estão aqui. Em oitavas diferentes, só isso. Por que nós não os vemos? Porque eles não podem se mostrar para nós. Porque se eles tirarem a camuflagem, nós vamos vê-los igual a nós. Vamos apertar a mão, vamos dar um abraço, vamos conversar. É igual, não tem nada. Eles só têm uma vibração mais alta. Agora, não esquecendo que eles não podem ficar muito tempo perto da gente sem essa proteção que eles têm, porque eles nos atingirão de forma não boa. Desintegraria o nosso corpo físico. Começa por aí. Causaria muitos problemas, podendo até chegar ao ponto de desintegrar. Então, por que eles não fazem? Porque nós não estamos preparados para ter um contato direto com uma frequência tão alta. É a história do micro-ondas que eu já falei aqui. Vou repetir aqui. Você pega um frango, está lá no painel do micro-ondas. Potência média, 5 minutos. Aí você pega o frango, coloca dentro do micro-ondas, põe na potência máxima, 20 minutos. A hora que você abrir daqui a 20 minutos, não vai ter nada, vai ter um carvão lá. É isso. Então nós temos que primeiro elevar de dentro para fora essa vibração, né? Essa frequência, elevando a frequência. Você tá assim, hoje, tá isso? esquisito. Nós elevando a nossa frequência, aí eles começam a aparecer pra gente. Por quê? Porque aí eles não vão nos ferir, tá? Então é essa que é vamos colocar assim, a trava, né, para essa comunicação mais direta. Apesar de que eles podem, né, rebaixar um pouco a vibração deles para se aproximar e tal, que foi o que Jesus fez para encarnar no planeta, né? Só que ele levou 2000 anos baixando a frequência dele. E esse pessoal faz artificialmente. Isso só veio um negocinho de purpurina dele, né? Só um tiquinho. Não vamos nos esquecer, ó, que grande parte dos chapéus brancos que estão atuando no mundo inteiro, fisicamente falando, uma boa parte deles, ou uma grande parte deles, é gente de fora. São arcturianos, pleidianos, andromedanos, entre outros, que eles estão atuando. Então você cruza com essas pessoas na rua todos os dias. E sim, agora que eu ia tocar nisso, que até esses dias eu ouvi numa canalização que eles vão começar a se identificar. Híbridos, né? São os híbridos. E eles... Não, eles vieram de lá. Não, mas tem híbridos também no nosso meio. Aqui. Sim, tem híbridos. Então os híbridos. primeiros que vão começar a se identificar são os híbridos. Porque são iguais nós aqui, estão vivendo. Por exemplo, você pode ser um e eu não sei.
entendeu? E vice-versa. Né? E a gente pode ter, e diz que tem muitos deles metidos em governo, em montoeira de coisa aí. Sim. Então os primeiros que vão se identificar vão ser esses, aí depois começam a vir os de fora, entre aspas. Eles já vivem entre nós, convivem. Já faz horas. Já faz horas. Você pode ser um professor da faculdade, ser o professor de uma escola. É um andromedano que está dando aula ali. Ele nasceu em Andrômeda, treinou lá e convidaram ele. Você não quer fazer um trabalho lá no planeta Terra? O cara lá está na 8ª dimensão. Quero. Como é que vai dar? Não, vai. A gente, tecnologicamente, nós vamos reduzir sua frequência para você poder estar lá. Você não vai perder a consciência, você vai ser você mesmo. Daí o cara vem. Ganha um corpo físico, não só. Não, ele vem no corpo próprio. Eles são iguais a nós. O biotipo deles é idêntico. Não tem diferença. Eu achava que eles ganhavam. Não. Só vinham com a consciência, que nem aquele menininho que tem agora, que ele sabe quem é, de tudo. Não, eles vêm com o próprio corpo. Inclusive, dependendo, tem alguns deles que passam por uma máquina que eles alteram o próprio corpo, mas é o corpo deles. Só sofre uma alteração para poder estar entre nós. Quando nós... Porque às vezes tem uma orelha mais diferente, né? A cor da pele um pouquinho mais diferente. Um pouquinho diferente, aí eles dão uma adaptada, mas dão uma maquiada, é a mesma pessoa. Inclusive tem um filme final dos anos 80, começo dos anos 90, que conta uma história assim, bem interessante de uma raça que estava aí, só que eles eram malignos, né? E eles estavam eles trouxeram uma tecnologia que eles estavam superaquecendo o planeta. Porque o planeta deles que estava morrendo, né, de onde eles vêm, é muito quente. Então o nosso planeta... Para eles ficarem aqui, eles tinham que aquecer. Tinha que aquecer o planeta, porque o nosso planeta para eles é muito frio, não é legal. Eles não conseguem viver aqui bem. Então eles estavam aquecendo o planeta e aí a ciência identificou, a partir de um ponto aqui, está criando uma massa de calor anormal. E aí eles foram investigar e descobriram esse pessoal com essa tecnologia, que eles ficavam tirando calor do centro do planeta com essa tecnologia. Era um túnel que eles cavaram até o centro do planeta. E aí eles tiravam do centro do planeta, eles tinham as pernas tortas? Não, para trás. Ah, tá. O joelho para trás. Então, essa denúncia disso aí já é antiga, ó, de eles usarem tecnologia para se transformarem em pessoas iguais a nós. Quer dizer... E tem uma série também na Netflix, que é com aquele moreno lá, que usa um tapa-olho. Ah, tá. Como é que é o nome dele? Também são os seres aí. Denzel Washington? Não, do Thanos lá. Do tá. Aquele lá da Marvel. Da Marvel, tá, E também tem um povinho ali que tá entre nós. São seis os metamorfos. Acho que é. São verdes, mas eles ficam que nem a gente. Metamorfo. Como é que chama lá do X-Men? Aquela azul lá. Esqueci o nome dela. Ah, tá, eu sei qual é. É aquilo lá que eles fazem. Tem uma raça que faz isso. E eles estão aí. Gente, eles estão aqui entre nós, ajudando a ancorar a frequência alta. E, inclusive, os metamorfos não podem se mostrar como são, porque aí o que nós vamos fazer? Dar tiro neles, né? Ai, que monstro! É que nem o X-Men, né? Quando começou a surgir, o que deu? Aquilo lá. Eu acho que, na verdade, aquilo lá já estão contando historinha pra gente faz horas e a gente não percebe. Não, o X-Men são todas as nossas capacidades. Eu acho que são todas as raças que estão aqui. Pra mim, são todas as nossas capacidades. Mas com as raças que... Não, são todas as nossas capacidades. Sim, mas e as raças também, é isso também, tá. Não as que é raças, um ou outro. Sim, tá. As raças também. Então tem, porque assim, nós somos... Eu sou a tempestade. Gente, nós... Bom, eu sou a tormenta azul do... Meu Deus mesmo, meu mapa galáctico dos maias. Ah, meu Deus. Tormenta azul. Faz anos isso. O meu é aquela mãozinha azul lá, que eu não lembro o nome agora. Não sei que é lá azul também. Do Tolkien, Tzolk'in. Acho que é 219. Eu não lembro o número. 400 e pouco, acho. Meu. Nós temos todas essas capacidades. Nós, a humanidade da Terra, do planeta Terra, nós somos, assim, nós
nós temos um avanço biológico extraordinário. Extraordinário. E é tão extraordinário que esse avanço está travado, está destravando agora. E esse avanço biológico que nós temos, ele nos permite acessar todas as nossas capacidades psíquicas, de tão avançado biologicamente que nós somos, que é a questão das 12 L's. Né? Nós estamos com duas. Parece que agora ativou a quarta. Quando nós tivermos as 12 reativadas, nós teremos acesso a toda a nossa capacidade psíquica, de tal modo que nós vamos nos deslocar no espaço-tempo com este corpo. Aí tá, também, não sei se todo mundo está ativado o 24º cromossomo. O 24º cromossomo, ele é multidimensional, ele não é físico. Então, esse negócio da multidimensionalidade, depois a gente fala sobre isso, senão vai gerar uma discussão aqui. Não, mas é que nem o chakra coronário. Mas nós somos multidimensionais. Hã? Nós somos multidimensionais. Não, querido, isso eu sei. Mas Isso aqui vou é ter que explicar multidimensional. pro padre Não. a missa? Não. É que a visão que colocam é assim, o que eu não concordo com a maioria das coisas que está aí. Eu concordo com o conhecimento, eu não concordo com a maneira que ele é colocado. Então me explica o que é. O chakra coronário, ele não é, por exemplo, aqui a gente tem o coração, o chakra cardíaco. Uhum. Aí a gente tem o chakra cardíaco aqui, Sim. tá? Energeticamente. Sim. Agora, o sétimo, ele não é, no corpo físico, vamos dizer assim, em termos de... Ele é. Que nem aqui, não, ele está a quantos centímetros aqui do corpo físico? Vamos dizer assim, 60, 20 centímetros. Cada corpo nosso tem seus próprios chakras. O corpo físico tem seus próprios chakras. O duplo etérico, ele é um corpo criado a partir do corpo físico. Então ele participa dos chakras físicos. Aí vem o corpo astral. O corpo astral tem os seus próprios chakras. O corpo mental inferior tem os seus próprios chakras. O mental superior tem seus... E por aí vai. Tá, mas eu quero que você me explique esse aqui. Esse aqui, como todos os outros, são físicos. Eles estão em nós energeticamente, de mas... tudo que eu já estudei, você é o único que fala isso. Se ele nos abastece com um tipo de prana específico, que é o prana telúrico, ele precisa estar ligado a nós. Ele tem a densidade muito parecida com o duplo etérico, que é o que a gente consegue enxergar aqui. Ele é um pouco menos denso que o duplo A quantos etérico. centímetros ele está? Ele está grudado, que nem o cardíaco? Todos eles. Ele está conectado na nossa glândula pineal. É um canal que vem da glândula pineal até o chakra básico. Dele até o chakra básico tem uma ligação, um canal. E os outros chakras estão ligados nesse canal principal. Não, isso eu sei. E todos eles... Suponezinho. E todos eles têm um plexo. Plexo significa conjunto de terminações nervosas. Então todos eles têm um plexo ligado a eles. Todos. Ou seja, todos eles estão ligados ao nosso sistema nervoso central, que está ligado ao sistema nervoso simpático, periférico e por aí vai. Isso foi o astral que te falou ou você viu no livro? Não, no astral e em livro também. Tem livro. Você me fala qual, porque os que eu já estudei, tudo fala que é 20 centímetros aqui pra cima. O coronário. Pega eu vou te mandar o livro do Leadbeater, que é o mais confiável. Os nossos chakras, cada corpo tem um chakra, tem os seus próprios chakras. Por quê? Porque o prana que nós consumimos, ele não é o prana que vem do Sol. O prana que vem do Sol, ele vem do Sol e ele alimenta o planeta através dos chakras do planeta. Esse é o prana que vem do Sol, solar, tá? Ele alimenta o planeta. O planeta pega esse prana e aí ele transforma em um prana telúrico, que é o prana da Terra, e pela porosidade do planeta ele exuda, Como se fosse um vapor. Como se fosse um vapor. E quando ele solta isso, aí o nosso corpo físico puxa esse prana e nos alimenta. Pelos chakras ou Pelo chakra. poros? Não, pelos chakras.
pelos poros nós exudamos o excesso, o excedente da energia, que em primeira mão forma o duplo etérico, que é isso aqui que a gente vê, tá? Como se fosse uma camisinha. É o duplo etérico. Aí a partir do duplo etérico ele vai embora, ele volta para o espaço, tá? Com esta frequência que depois o próprio universo recicla. Aí vem o corpo astral. O corpo astral já consome um outro prana, que é um prana específico, é um prana emocional, que tem a ver com o prana que vem sobre aí. É um prana muito mais sutil. Nosso corpo físico precisa de um prana mais denso, vamos colocar. Por isso que a gente consome o prana que sai do planeta. Então o planeta nos alimenta energeticamente 24 horas por dia. Até onde eu estudei, a comida que a gente ingere, ela alimenta só 20%. Ela não alimenta muito, não. E os 80% vem das outras coisas, pranas. Gente, olha, a bem da verdade, o alimento que a gente ingere pela boca, ele pode-se dizer assim que ele é quase que desnecessário. E por que a gente come então? Porque nós somos habituados a intoxicar o nosso organismo para nos desconectar da nossa realidade, do nosso eu superior. O alimento, ele já é, o vício do alimento é esse. E essa história que se você não comer carne, você fica meio tantã, porque diminui a memória, porque não sei o quê, blá, blá, olha, blá, blá, blá. Existe no nosso organismo, sim, uma questão da vitamina B12, que a carne tem. Então, se você... Só a carne? Não, tem várias outras coisas que tem. Mas e por que você para de comer carne e você come essas várias outras coisas e não é o suficiente? Quem disse que não é o suficiente? Ixi, tem vários casos. Bom, aí a pessoa está se alimentando errado, né? E acreditando em coisas erradas. Não esquece que se acreditar numa coisa errada, danou-se, né? Que é aquilo que você acredita. Então você tem que ter conhecimento e acreditar no conhecimento. É o que eu falo, conhecimento que você não usa é uma pedra no pescoço e você vai pular em águas profundas, vai afundar. Agora o conhecimento que você usa é um balão de gás que te eleva. Então você precisa aprender e praticar, hein? Aprender, entender, acreditar e praticar. Aí você vai embora, você sobe. Se não, aí esses tempos eu vi uma foto de 4, acho que são suecos, 2 meninos e 2 meninas, com 22, 23 anos. Eles parecem que têm quase 80. São veganos. Aí você olha e fala, caramba, o que é isso? Você fala que são pessoas de 80 anos. E assim, deu barato, porque o rosto tá uma coisa assim, uma uva passa. Um tem 23, outro tem 27, outro tem 26, outro tem 20, não sei o quê. Veganos? Veganos. Eu fiquei besta quando eu vi, falei, caramba, o que é isso? E aí a gente que defende carne e tal, né? Aí mostrando, e esses aqui têm a mesma idade, são carnívoros e tal. Né? Então não é a comida em si, mas também. Agora você tem que saber utilizar. Até a planta que você planta em casa, ela pode trazer confusão para dentro de casa, dependendo da planta que você tem. Sim, energeticamente. Entendeu? E se você muda aquela planta e troca, a casa passa a ter paz, passa a ter harmonia, passa a ter prosperidade. O cactus diz que você não pode ter dentro de casa, né? Não. Espada de São Jorge você não pode ter em excesso. Ou aquelas que estão viradas com a ponta para baixo. Tem que ser comedida, tem que ter, entendeu? Nossa, aqui, mas e como é que eu vou saber? Pelo tamanho do lugar? Eu vou saber? Da quantidade? Não, é o vaso da planta, né? Se a planta aqui tem muito plantado no chão. Não, plantado no chão tudo bem, você colocar aí em volta e tal, é ótimo. Mas não esqueça que é uma espada, ela corta. Você pode cortar. Eu tenho que arrumar os meus lá da frente. Lá tá exagerado. Lá tem que tirar as mudinhas. Até me pediram. Pois é, então você tira todas as mudas que estão lá, deixa só um pouquinho. É meia dúzia. Já vai estourar meu vaso se não tirar. Ela vai estourar o vaso. Ou seja,
você precisa olhar quais plantas eu coloco dentro de casa para trazer harmonia, para trazer prosperidade, para te ajudar a pensar de forma mais clara, depende da planta. Então, E vem os arquétipos também. tem uma série de coisas que nós precisamos, mas a planta é energia pura, né? Não vamos nos esquecer de que a planta vive do quê? Do sol. Ela capta a energia. Ela capta a energia. Tem planta que vive da lua, fala, não é? Que ela é da noite mesmo. Ela se desenvolve mais com a escuridão, com a noite. Não, tudo bem. Ou, por exemplo, o plâncton, o fitoplâncton, que a gente necessita tanto dele por conta não só do oxigênio, né, que ele é o maior gerador de oxigênio que existe, é o fitoplâncton. Não só do oxigênio, mas ele também é um adubo que é insuperável. É insuperável. Onde que está o fitoplâncton? A 10 km, 8, 10, 12 km de profundidade. Sem luz nenhuma. Ele dá lá, é um musgo. A corrente marítima passa por lá, traz o fitoplâncton para a superfície. Olha só. A corrente marítima passa lá 8, 7, 8, 10, 12 km de profundidade. Traz o fitoplâncton, solta ele fica na flor da água. As correntes levam o fitoplâncton para a orla. Na quebra da onda, o fitoplâncton sai com o vento e ele cai em cima da mata, das florestas. E quando a chuva vem, lava esse fitoplâncton jogando no chão. E é aí que a floresta vive, porque a terra onde a floresta está, a própria floresta apodrece a terra, porque não deixa bater sol e as folhas vão caindo, vão formando camadas, e camadas que também são alimento para a planta, é verdade, mas apodrece a terra. Por que então? Olha, para vocês fazerem uma ideia, por que a floresta amazônica tem aquela vida exuberante, né? Ela faz esse ciclo, morre, vive, morre. Sim, mas quem alimenta a floresta amazônica? Ela mesmo. Não, o deserto do Saara. E tá logo ali, deserto do Saara. Tá logo ali. Esse processo que eu falei, a maior parte do fitoplâncton que nós encontramos no planeta está na costa oeste da África, que é a costa que está virada para nós, certo? É ali onde tem a maior concentração de fitoplâncton no planeta. O que acontece? As ondas quebram ali, o deserto do Saara é logo ali, do lado. Então, as ondas quebram, o vento deposita esse fitoplâncton nas areias do Saara. A areia do Saara tem 2 milímetros de fitoplâncton. Todos os dias, ao meio-dia do horário lá, bate um vento leste para oeste, que retira 1 milímetro de camada de fitoplâncton da cima da areia. 18 horas depois, esse fitoplâncton é derramado sobre toda a floresta amazônica. Então é como um aspirador, ele suga, vem, solta em cima da floresta amazônica. de chuva. Como a floresta ela é uma esponja que puxa a umidade, porque tem floresta porque chove muito ou chove muito porque tem floresta? Ambos os dois. Não, chove muito porque tem floresta. Entendeu? A floresta... Você vê que é por isso que aqui chove mais do que na cidade, então. Sim, porque tem muita mata aqui. Então chove muito porque tem floresta. Ou seja, a floresta amazônica puxa essa umidade do ar e faz chover. Quando faz chover, o fitoplâncton, que está ali espalhado nas folhas, se derrama, vai para o solo e a floresta mantém a vida. Então quem abastece de vida a floresta amazônica é o deserto do Saara. É a metodologia da agrofloresta, né? E nem o que eu percebi aqui, por exemplo, que eu não cortei os matinhos, o que está acontecendo? Ele está secando sozinho, como se tivesse passado veneno,
E eu acho que depois ele deve virar meio Ele que vira adubo. adubo, Sim. depois vem novo, quer dizer, a própria terra, como aqui é areião, como se fosse praia, ela mesmo tá se... Ela se retroalimenta. É, O tempo todo. É assim. Por que cai as folhas? O que o pessoal fala? Na mata você não pode limpar a folha debaixo da árvore. Porque a folha, vai virando... ela vai virar adubo. Ela vai apodrecendo, aí a chuva vem, joga aquilo pro chão, aquilo é adubo e a planta renasce. Tá tirando que a água da chuva tem ionização e não sei o que. Então vai desse daí. Mas... Tem que ver nosso horário, porque ele fica papeando fica aqui, papeando. Que esquece. horas são? Dá uma olhada no horário. Né? Você consegue ver? Eu tenho que ir lá pra ver, senão eu não consigo. Na verdade não dá pra ver, por causa... É 4h30. Ah. 4h26. Já se foi 1h30. Gente, foi muito bom. Domingão. Papão. Papo quando não tem determinação, né, do assunto, ele flui muito melhor, muito mais legal. E quarta-feira, né? Quarta-feira, meio-dia, horário de Brasília, estaremos de volta. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Se estivermos encarnados. Vai saber, né, se de repente chega, ó, você não fez a lição de casa. Que nem aquele dia da live lá, falou assim, Jesus, o que aconteceu com o Vomir, que eu não respondo telefone, não respondo mensagem. Será que ainda tá aqui no planeta Terra? Olha, eu acho que tava meio fora, viu? Porque, gente, eu desliguei. Mas sabe quando você tira? Você desliga a televisão. Você desliga a televisão, fica aquela bolinha vermelha lá, assim, né? Você tira da tomada, apaga tudo. Eu apaguei aquele dia desse jeito, tirou da tomada. Quando eu abri o olho, falei, que horas são? 12h30 já. Falei, meu Deus do céu, já foi a live, agora não dá mais tempo. Aí perguntei, fez a live? Você falou, não fiz. Falei, nossa senhora. Desliguei aquele dia. Então é isso, gente. Então, quarta-feira, meio-dia, estaremos aqui novamente. Neste bate local, num bate horário diferente, né? É meio-dia horário de Brasília. Acho que hoje vai ter céu estrelado, não sei. Tá aparecendo. Tem pouca nuvem. Gente, beijo no coração de cada um. Nos vemos na quarta-feira. Que todos tenham uma semana aí fabulosa. Até lá. Até. Você desliga o meu lá, por favor. Tô com gente aqui.